Então, gente, hoje eu vou gravar um vídeo diferente. Eu tenho respondido bastante perguntas em relação a intercâmbio, a viagens, e eu recebo bastante perguntas relacionadas a se vale a pena, né? Vale a pena fazer isso? Vale a pena fazer aquilo? Por isso eu decidi gravar esse vídeo hoje para ser mais um alerta para você que está indo viajar. E eu vou te falar alguns erros, ou um erro específico que desencadeou outros erros durante o meu processo de intercâmbio na Irlanda. Eu fiquei por lá por mais de 2 anos. E algumas coisas acabaram afetando a evolução daquilo que eu buscava quando eu saí do Brasil, tá? E olha só, gente, eu tô falando em relação aos meus erros para você dar uma analisada neles e tentar não cometer esses erros quando você chegar. Porque eu sei que quando você chegar vai ser uma agonia danada, porque você vai estar mudando de vida, você provavelmente aí, né, tipo, eu acredito que entre 80% e 90% das pessoas que vão fazer intercâmbio na Irlanda vão também querer morar na Europa, né, não vão querer só fazer o intercâmbio, vão fazer da Irlanda ali a ponte para poder morar também em outros países. E esse momento inicial, ele pressiona muito a gente, eu sei que é muito difícil, mas fica tranquilo, tá certo? Vai dar tudo certo. E um recado importante: se você vai tirar a sua cidadania na Irlanda, cidadania irlandesa, se você conseguir um trabalho quando você chegar na Irlanda, e esse trabalho ele te der um visto, né, uma autorização de residência, ou você ter autorização de residência de alguma outra forma, você vai precisar resolver essa questão burocrática e, em alguns casos, chata, né? Porque a gente muitas vezes ali não entende as regras. E o pessoal da MWEDS pode te ajudar com isso, tá certo? É uma consultoria especializada. A MWEDS está no mercado aí desde 2016. Já resolveram e ajudaram muitas pessoas que precisavam realizar essa questão do visto irlandês, tá certo? Por trabalho ou por casamento, tá? MWEDS vem de casamento, então se você vai realizar um casamento internacional, chegou lá, conheceu uma gringa lá na Irlanda, ou conheceu um gringo também, tá certo? Vai casar, encontrou o amor da sua vida e vai realizar um casamento que não seja no Brasil, um casamento internacional, você pode entrar em contato com eles e eles podem estar te ajudando aí com toda essa questão do processo burocrático em relação aos vistos. Entre em contato através das informações que eu coloquei aqui na descrição do vídeo. E se ficou alguma dúvida ou se você também já fez intercâmbio ou quiser fazer um comentário a respeito disso, fique muito à vontade aqui nos comentários que a gente vai trocar uma ideia depois. E no Pergunte para o Rafa eu trago alguns desses comentários aqui para a gente poder estar refletindo sobre esse assunto. Então se inscreve no canal também se você ainda não está inscrito. Muita gente que acompanha aqui o canal não está inscrito, então se inscreve no canal, sua inscrição também é muito importante. Erros que eu cometi aí durante o período que eu estava na Irlanda. O primeiro deles e mais importante, tá? Quando a gente chega, a gente está muito preocupado em arrumar trabalho, com grana, né? No meu caso, eu queria muito refazer os 45 mil reais que eu tinha investido no intercâmbio. Então, assim que eu cheguei, foi uma agonia, eu queria muito arrumar trabalho logo de cara. E quando eu arrumei trabalho, eu entrei num processo de escassez, eu criei um processo de escassez na minha mente muito gigante. E eu só queria destacar um ponto. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, até porque, por conta dessas coisas que eu fiz, eu vivi experiências incríveis, né? Depois que eu saí da Irlanda. Eu fui nômade digital durante 2 anos, eu fiz ponte aérea por vários países durante muito tempo. Só que eu poderia ter vivido muito mais no período que eu estava lá, eu poderia ter imergido muito mais na cultura se eu não tivesse tão grudado nessa ideia de ter que refazer a grana que eu fiz. Então, o primeiro erro foi esse. Eu fiquei muito agoniado em fazer dinheiro, tá? E o que é que acontece? Quando você vai para o intercâmbio, eu sei que dinheiro é importante, tá? Dinheiro é extremamente importante para a gente conseguir fazer as coisas que a gente faz. Mas quando eu cheguei na Irlanda, eu poderia ter imergido mais na cultura, né? Eu poderia ter investido mais em cursos extra o que eu estava fazendo na escola, né? Eu poderia ter feito mais passeios, eu poderia ter ido em mais lugares. Até porque, gente, eu falei que dinheiro é importante, mas experiência também é uma das coisas mais importantes que tem quando você vai para fora do país. E mesmo que você esteja freneticamente buscando por grana, que você esteja ali naquela busca por trabalho quando você chega, se você não tem as experiências necessárias, né? Porque você vai ter as experiências, mesmo nessa agonia, mesmo nessa correria, você vai ter uma experiência diferente. Era isso que eu queria dizer. Mas se você não busca imergir na cultura, entender como é que é a cultura irlandesa, aprender sobre o país, para quando você aprender, você chegar lá e falar, poxa, esse lugar aqui representa isso, aquele lugar ali representa isso, a sua imersão ela não vai ser tão grande. Eu vejo muita gente falando assim, poxa, na Irlanda tem muitos brasileiros. Tem 70 mil brasileiros, mas tem mais de 4 milhões de habitantes que falam
inglês, né? Então as pessoas reclamam que tem muito brasileiro, que não entram, não emergem na cultura, não aprendem inglês porque só andam com os brasileiros, mas é justamente por isso. Porque eu acredito que muita gente, assim como eu, foi nesse intuito de juntar dinheiro e esqueceu da outra parte que é muito importante, que é a imersão cultural. Como é que você faz imersão cultural? Investindo, né, em cursos, em passeios. E eu destaco que uma das coisas mais importantes que tem quando você faz essas coisas, né, quando você conecta com pessoas, é network. Então, às vezes, um network correto, ele vai mudar toda a sua vida, né? O meu trabalho atual, ele aconteceu, né? Ele rolou por conta de um network que eu tinha, né? Foi muito bacana, tem sido muito bacana, mas poderia ser ainda melhor se eu tivesse imergido mais na cultura, tivesse conhecido mais pessoas de outras nacionalidades, que foi o que infelizmente não aconteceu. Teve a pandemia também, vale destacar isso aqui, mas mesmo depois da pandemia, ainda lá na Irlanda, eu estava muito louco por dinheiro e por trabalhar e fazia ali 50, 60, 70 horas por semana trabalhando e esqueci dessa parte, tá? Então esse foi um erro. O segundo erro também envolvido com grana, né, que é a escassez, né? Eu juntei a grana que eu queria juntar, tá? Vale destacar isso, juntei até mais. Se eu tivesse ficado lá, eu teria juntado muito mais, inclusive. Só que esse sentimento de escassez faz com que você não invista em coisas importantes, né? Que é tipo, como eu falei, fazer passeios, conhecer pessoas, fazer cursos. Porque, gente, a experiência ela vai transformar a sua vida, né? A experiência ela transformou minha vida, mesmo assim, tá? Mas eu vim conhecer mais da Irlanda, eu vim entender mais esse processo de escassez depois que eu saí de lá. Porque eu voltei algumas vezes para a Irlanda, né? Eu tenho voltado algumas vezes desde que eu saí. Mas eu vim conhecer muito mais depois do que antes, porque quando eu estava lá eu estava na loucura de querer guardar, né, salvar dinheiro, e essa escassez me fez conhecer pouco do país. Eu cheguei aí na Irlanda do Norte e tal, mas eu poderia ter feito mais, né? Eu poderia ter investido mais, eu poderia ter vivido mais experiências, né, durante o processo que eu estava lá. Eu falo do caso do Murilo. Agora eu vou tratar do caso do Murilo, da Love Intercâmbio, que é a agência que eu tenho parceria, e ele fala isso num vídeo que eu fiz com ele. Por conta do network que ele fez, no período que ele estava na agonia do intercâmbio, ele hoje tem uns sócios, que são os sócios da empresa que ele tem, né, a Love. Você falou em relação a conhecer uma pessoa que te ajudou a abrir as portas. Fala pra gente da importância do network durante o intercâmbio. Eu acho que isso é muito importante também. Acho que é o mais importante. Conhecer as pessoas certas na hora certa. Eu lembro que quando eu cheguei eu conheci uma empresa de cleaning, que é um grupo legal aqui da Irlanda, que trabalha com segurança e etc. E aí, conhecendo ele, ele já, né, me passou alguns trabalhos, ele me pediu para contratar pessoas e eu ia gerenciando ali algumas equipes. Mas assim, acho que não tem nada mais importante que networking, porque você vai ter oportunidades, principalmente com pessoas que estão bem conectadas aqui, você vai ter essa oportunidade de abrir as portas para você, de aproveitar também profissionalmente e, inclusive, de ajudar outras pessoas. Tome muito cuidado com esse sentimento de escassez e de querer juntar dinheiro o tempo todo, porque isso vai acabar te atrapalhando. E outra coisa muito importante, se você conhece alguém que vai fazer intercâmbio na Irlanda, compartilha esse canal, compartilha também os e-books gratuitos que eu preparei de como arrumar o trabalho e como conseguir emprego na Irlanda. O link está aqui na descrição do vídeo. Esses e-books vão ajudar muito a galera que está indo para lá. Um dos erros também que eu tive lá foi não ter buscado mais contato com irlandeses, né? O que é que acontece quando a gente está fora do Brasil? Quando a gente passa um período, né, tipo 3, 4, 5, 6 meses, a nossa cultura ela vai começando a fazer falta, né? O clima, ele vai fazer muita falta, tá? Esse clima fechado assim, ele fica fechado assim por muito tempo. E eu achava que seria legal e, infelizmente, pra mim, né? Eu não sou muito do clima assim fechado, eu gosto mais quando tá fazendo sol. Mas não ter buscado, né? Não ter buscado conhecer mais locais, né? Foi um erro para mim, eu acho. E o que acontece? Quando a gente está fora e a gente vê um brasileiro e a gente tem amigos brasileiros, a gente está se ajudando ali, tá bem bacana, tá massa, mas tente buscar fazer amizades com os pessoais locais, né? Por exemplo, eu fui para a Hungria, conheci um pessoal da Hungria, fui para a Espanha, vou conhecer um pessoal da Espanha e tentar realmente mesmo, fazer uma amizade com essas pessoas de outros locais para você emergir ainda mais um pouquinho na cultura. Então eu acho que esse foi um erro. Eu lembro que durante o meu período na Irlanda eu conheci poucos irlandeses, eu fui amigo colega de trabalho de 2 ou 3,
Um ou dois eu cheguei assim a ter uma afinidade um pouco maior, então eles conversavam comigo em relação à cultura do lugar, mas eu acho que faltou isso. Então, quando a gente conhece, né, um brasileiro, quando um brasileiro te chama para ir no samba, poxa, para ir no forró é massa e tal, mas talvez seja melhor você buscar afinidade com pessoas locais, tá certo? Então esse também foi um dos erros. E as amizades que eu tinha, né, com pessoas de fora, né, de outras nacionalidades que não eram brasileiros, também eram imigrantes, porque o imigrante ele se conecta com o imigrante. E em alguns casos vai ser difícil criar uma conexão com os locais. Por quê? Porque nesses países, né, assim como na Inglaterra, assim como aqui em Portugal, tem muitos imigrantes de vários países. Então, só para você ter noção, a população da Irlanda, 10% é de imigrante. Então é mais fácil a gente se conectar ali com o francês, com o polonês, do que com o local, né? Porque está todo mundo no mesmo barco ali. E eu acho que faltou um pouco da minha parte ter buscado mais, né? Mas eu buscaria mais se eu tivesse participado de mais atividades. Como assim, Rafa? Participar de mais atividades? Atividades recreativas, existem muitas aulas gratuitas em igrejas, né? Você pode fazer trabalhos voluntários em algumas situações e durante esse trabalho voluntário você acaba conhecendo muita gente. Na época que eu fui figurante, não foi muito tempo, eu acabei conhecendo muita gente de fora porque não tinha muitos brasileiros, né? Foi muito massa, mas eu acabei não dando muita importância a esse trabalho porque esse trabalho pagava menos do que o trabalho que eu ganhava como segurança na época. E por isso eu não dei tanta atenção. Se eu tivesse ido mais vezes, se eu tivesse aceitado mais propostas de trabalho nessa época para trabalhar com isso, talvez eu também tivesse me relacionado e me conectado com mais pessoas de outros locais. E quando você se conecta com pessoas de outros locais, gente, você aprende muito, muito mais do que você está aprendendo na escola. Até porque você saiu do Brasil para fazer um intercâmbio, tá? Então, não tome isso como, pô, é preconceito, ele tá com espírito de vira-lata. Não, gente, você saiu do Brasil para você ter uma experiência fora, né? Então, eu estou falando relacionado a isso, você foi para estudar. E estudar não é só na escola, estudar é fora da escola. Você aprende inglês, por exemplo, na Irlanda, muito mais nos seus trabalhos, muito mais nessas atividades extras do que na própria escola. Então eu estou falando em relação a isso. Se você acaba se conectando com outras pessoas, você acaba gastando mais o seu inglês, você vai poder praticar muito mais o inglês do que se você fizesse como eu fiz, né? Eu tinha conexões com pessoas de outros locais, mas infelizmente não era assim no nível tão alto como era de brasileiros, tá? E a todos os meus amigos brasileiros aí da Irlanda, um beijo grande. Obrigado por todo mundo aí que me ajudou durante esse processo. Mas o que eu tô falando também é relacionado à experiência do intercâmbio, tá? Em relação ao trabalho de figurante, né? Eu super aconselho você fazer quando você chegar, porque é um dia que você vai ficar imerso ali com várias pessoas de várias nacionalidades, interagindo ali às vezes com alguns artistas muito gigantescos aí no cenário do cinema. Vale muito a experiência. E esses foram, gente, os meus erros aí durante o meu intercâmbio. Se você quiser deixar algum relato, fique muito à vontade aqui nos comentários. Vou pedir também para você se inscrever. Preste atenção se você se inscreveu no canal, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, clica no botão de gostei. E se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, porque eu vou estar gravando um vídeo do Pergunte para o Rafa para a gente poder estar respondendo esses comentários. E na sequência eu vou deixar um vídeo para você continuar aí assistindo, né? Tá certo? Fazer o Rafa Flix. Gente, eu tô muito gripado esses dias. O clima aqui tá tenso. Ó, aqui no Porto é assim, ó. Então, se você tá buscando por sol, não venha para cá, vá para a região do Algarve, talvez lá vai ser um pouquinho melhor. E eu vou deixar um vídeo relacionado a esse assunto sobre morar em Portugal, porque foi o país que eu decidi ir depois que eu terminei o intercâmbio na Irlanda para poder tirar o meu visto, tá? Aqui é muito mais fácil pra gente em alguns quesitos. No meu caso, como eu queria abrir uma empresa e não queria continuar estudando, vim para Portugal, foi muito bacana em relação a poder tirar o meu visto. Eu vou deixar um link aqui para você assistir o próximo vídeo aí na sequência e é relacionado aí a esse assunto sobre Portugal. Um beijo grande, a gente pode se encontrar na próxima e te espero aqui nos comentários, tá? Tchau, tchau.